Para a gente que está começando, parece estranho que haja alguma coisa, além de uma grande perturbação, quando a gente está sentado na postura do zazen, sabe? É justamente a gente não conseguir, óbvio, encontrar nas primeiras práticas um estado assim de calmaria, que a gente começa a taxar a prática de uma coisa assim chata, que não funciona, que não tem nada além de dor e uma grande confusão na nossa mente. É mais ou menos assim. Quando eu fiz o meu primeiro zazen, fui chamado, né? Estava namorando na época aí com a minha esposa. Ela disse: vamos meditar? Eu digo: vamos sim, vamos meditar. Eu nunca tinha meditado na minha vida. Detestei. Passei lá 40 minutos sentado num banquinho, assim, de joelho. É uma dor horrível. Eu disse: rapaz. Aí depois o monge perguntou: você gostou? Eu disse: adorei. Aí, como se não bastasse, depois do zazen, esses 40 minutos, a gente aqui fez, acho que 15. Aí depois recitar uns textos em japonês bem grandes, eu não entendia nada. Na verdade, eu detestei, sabe? Detestei tanto a prática da meditação do zazen quanto da recitação. Aí a gente, às vezes, tem alguns objetivos que a gente tem que ceder alguma coisa para poder alcançar. Aí, toda quinta-feira, estava eu lá, sentado em zazen. E quando a gente começa a praticar, parece que uma grande parede que estava na frente da gente, parece que essa grande parede cai. Parece que essa grande confusão, esse grande estado de confusão e dor, incômodos que a gente sente, parece que aquilo não cai de uma vez, lógico, mas cai aos poucos. E a gente começa a perceber que por trás dessa prática existe uma força, uma coisa grandiosa que diferentes mestres de diferentes tradições acessaram e diz: oh, isso é uma coisa boa. Se você for observar, em diferentes tradições existe a prática da meditação, né? Existe a prática do silêncio, existe a prática do retirar-se, porque quando a gente pratica com uma certa constância, o que é que começa a acontecer com a nossa mente? Ela começa a entrar num outro modo de funcionamento. Ao invés de ela ficar operando assim, muito rápida e alta, o que é que vai acontecer? As ondas mentais elas começam a mudar a frequência. E isso traz uma sensação de bem-estar para a gente muito grande. A gente se torna o praticante egoísta, que é aquele que vai e senta no zafu para sentir aquela sensação de bem-estar que a gente sentiu uma vez. Aí, no início, quando a gente está começando a praticar, a sensação de bem-estar tem lá no final da prática. Só que quando a gente vai começando realmente a praticar periodicamente, constantemente, esse bem-estar vai se aproximando do início do zazen. De maneira que é possível, depois de um certo tempo, você sentar e imediatamente ao sentar, passa poucos instantes, essa sensação de bem-estar, ela se instala. Olha que coisa forte. No início, esse bem-estar pode ser encontrado lá no final, aos 50 do segundo tempo. Mas quando a gente vai começando a praticar com certa constância, isso vai ficando mais perto do início do zazen. Isso é muito interessante, porque isso faz com que a gente queira ficar praticando para encontrar esse estado de bem-estar mais vezes. Só que aí mora um grande perigo, que é ansiedade. Eu vou fazer zazen para sentir tal coisa. Aí a gente deseja tanto, e às vezes de forma errada, que a gente não consegue mais encontrar aquilo. A gente não consegue mais acessar aquele estado de bem-estar. Por isso que o Zen diz assim: pratique sem objetivos. Pratique como se você... Do mesmo jeito que você respira. Você não respira todos os dias, todos os instantes? Você não come, você não bebe água, você não anda.
A prática deveria ser mais uma atividade do dia a dia. E o Zen ensina uma coisa preciosa que, às vezes, a gente tem dificuldade de entender. A gente estava até conversando isso ontem aqui à noite. O Zen faz a gente entender que a gente só tem esse segundo para viver. E já passou, não foi? E tem outro de novo. A grande proposta do Zen é que você entenda que esse momento que você está vivendo é o mais importante de todos, não tem outro. O passado, beleza, pode ter sido muito importante, lá tem muita coisa guardada, boa e não boa. O futuro, a gente projeta para que seja muito bom. Mas nada é tão importante quanto o aqui e o agora. Esse instante. E esse instante pode ser vivenciado, pode ser vivido ou como um paraíso ou como um inferno. Isso é muito forte. Esse segundo, agora que nós estamos aqui, ele pode ser vivido como se estivéssemos no paraíso, como se nós estivéssemos no inferno. Depende de quê? Depende do nosso estado mental e do nosso estado emocional. Só que no meio da grande confusão, às vezes no corre-corre, a gente não percebe a grandiosidade que é a vida, que é esse instante. Às vezes no corre-corre, a gente quer chegar logo em casa para descansar e esquece de viver aquilo que está acontecendo imediatamente aqui e agora. O Zen diz uma coisa que é assim, vida comum pode ser a vida iluminada. A vida comum que a gente tem é a mais importante de todas. É o nosso dia a dia que tem a experiência iluminada, que tem a experiência sagrada, vamos dizer assim. Não precisa acontecer nada exorbitante, nada grandioso para você ter uma experiência mística. Como os diferentes mestres, diferentes tradições tiveram a sua experiência mística. E a experiência mística, ela está relacionada justamente a determinados fatos que modificam a vida da pessoa. Quando alguém tem alguma experiência mística, aquela experiência mexe significativamente com a vida da pessoa. Por isso que muitas vezes a pessoa tem uma determinada experiência e ela passa a renunciar a determinadas coisas que antes era inimaginável. Eu me lembro que uma vez a gente estava fazendo zazen aqui, o altar que está ali era aqui, esse assento era lá, e do meu lado tinha um jovem. A gente está falando um assunto assim, uma coisa bem tranquila, e eu toquei nesse aspecto, no aspecto da renúncia. Ele disse, mas monge, ele pegou o celular, mas monge, eu estou entendendo agora, porque meus amigos estão todos me chamando para comer pizza, isso era uma sexta-feira, e ele estava aqui, curtindo algumas dores no corpo, que eu estava começando a praticar zazen. Ele disse, é verdade. O pouco de bem-estar que eu tive me fez renunciar um encontro momentâneo com meus colegas, mas eu posso ter esse encontro depois, um pouco mais para frente, ou até antes de vir, sei lá. Porque se a gente começa a acessar esse estado de calmaria que tem, que parece estranho, mas existe um estado de calmaria. A gente estava conversando um pouquinho sobre isso. Existe um estado de calmaria muito grande, que se no início do zazen ele está lá no final, quando é possível alcançar, e depois vai se aproximando, depois a gente começa a ficar familiar com isso. A gente começa a praticar e sentir que nós temos uma certa familiaridade com aquele estado de calma. E a gente depois começa a perceber que é uma ilusão achar que esse estado de calmaria se encontra apenas no zazen. A gente começa a perceber que esse estado de calmaria, esse estado de paz, está em todos os lugares, dependendo como eu posiciono minha mente e as minhas emoções. Como isso é significativo? Eu vou fazer uma pergunta. Sim. Assim, não era uma coisa que eu penso faz um tempo, depois de uma situação que aconteceu comigo.
Até teve um conselho que eu ouvi que é independente do ambiente ao seu redor estar, digamos, catastrófico, digamos assim. Se você nutrir a si mesmo, você consegue ficar bem. Mas, digamos assim, é que é meio difícil, né? Tipo assim, digamos assim, você está numa situação, por exemplo, vou dar um exemplo Sim. meio batido, né? Mas vamos dar uma situação mais séria do que essa. Mas, tipo assim, a gente tá aqui gritando, por exemplo, tem alguém fazendo barulho na rua, né? Barulho alto. Tipo, é difícil da gente chegar naquele estado, é um pouco mais difícil. Só que eu fico pensando assim, mesmo com essas dificuldades exteriores, mesmo que, sei lá, literalmente tem alguém fazendo barulho de fora da sua casa. Isso eu acho que, assim, realmente, se a gente se nutrir perante a meditação, a gente consegue chegar no estado que, mesmo sendo exposto a isso, a gente consegue lidar bem, a gente consegue manter a calmaria. Hoje de manhã tem um rapaz com uma furadeira enorme aqui. Eu não sei onde era, eu acho que era aqui por trás. Mesmo que a furadeira do parecia, eu acho que tem uns 10 metros. Ele fazia... A gente aqui nos Azen. Tinha hora que a furadeira ficava em silêncio. Não é que a furadeira não estava perfurando uma parede ou coisa parecida. Era uma broca do tamanho de uma vassoura e do tamanho de uma caixa d'água, né? Da largura de uma caixa d'água. Então, assim, isso é possível, mas a gente não pode cair na dualidade de achar, não, porque eu vou me nutrir de... Não. Não precisa se nutrir. Porque se você entra no jogo, você perde, porque a furadeira é muito forte. Mas se você simplesmente foca na sua respiração, ar que entra, ar que sai, naturalmente a furadeira ela vai deixar de lhe perturbar. E é bom que a gente escuta a furadeira, viu? É bom que a gente escuta a furadeira, que é sinal que a gente está tendo capacidade auditiva. É bom que o cachorro lá, do carro da pamonha, que o sino bata. Tem um praticante aqui que assim, também dói, mas só que se é outra coisa que é importante a gente perceber, é que a gente, no início, a gente está começando a perceber qual é a nossa postura também de corpo. Isso é assim, é um namoro que você vai ter com o Zafou, com o banquinho ou com a cadeira. Porque você precisa posicionar também o seu corpo de uma maneira que ele se encaixe perfeitamente. Porque se você consegue encontrar no seu corpo um ponto de equilíbrio, isso já lhe ajuda demais. O ideal é que sempre tenhamos uma base firme. Essa base firme, em quase 100% das vezes, é quando a gente consegue encostar os dois joelhinhos no chão. Hoje, mais cedo, nosso colega aqui, o Zensen, estava com a calça um pouquinho apertada. A gente passou o dia todo aqui trabalhando, fazendo as coisas, meditando. Aí, for colocar uma calça um pouquinho mais apertada. Olha só que coisa sutil. Se a calça estiver um pouquinho apertada aqui, já é ruim. Adormece. Então, assim, é você que tem que conhecer o seu corpo. O seu corpo e o seu local de prática. Isso é uma vez, é outra vez. Ainda não consigo os 2 pés para cima, por Sim. exemplo. E coloquei hoje. Os dois. Os 2 Eu coloco um em cima e um embaixo. Pronto. Aí eu assim. tinha colocado os 2 para cima. Sim. Porque eu faço essa coisa. Sim. Naturalmente. Mas essa adormeceu mesmo. Fiquei Sim. sem sentir. Não sei se você mexer. Aí eu peguei e disse, agora eu vou concentrar para não sentir. Para não sentir. Mas é importante que sinta. Porque Não, do mesmo jeito que vem, mas vai. para poder continuar. Sim, e aí a força mental você vai devagarinho. Isso. E vai embora. Mas como ele falou, não fechar o olho. Fechou o olho. A gente também tem hora que se fechar bastante, relaxa ao ponto de querer Isso mesmo, adormecer. A respiração ajuda. Deixar muito aberto. Se distrai. Se distrai. É o caminho do meio mesmo. É o caminho do meio. Exatamente. E a gente, quando faz zazen, a gente tem postura de altivez, de dignidade. A gente não fica fazendo zazen assim. Uhum. Não. É coluna ereta, ombros para trás, o olhar caído. Eu lembro que eu aprendi a fazer isso numa rede dobrada. Numa rede? Sim. Um bloco numa altura ideal, né? Isso mesmo. A rede é bom, você consegue. Aí foi ajeitando.
Não é um namoro que o cara tem com uma almofada, é um namoro que a pessoa tem, porque ele precisa se conhecer. Então, assim, não fique preocupada com os ambientes externos. É bom que a gente consiga ouvir, é bom que a gente consiga, mas o que não pode acontecer é que esse ambiente externo nos tire do sério e nos faça agir fora do sério. Como eu estava dizendo, tem um praticante aqui que ele foi receber os preceitos lá com a Engelchi, com a monja, e ele disse conversando com ele disse, olha, eu moro no sábado à tarde, é uma zoada muito grande, é difícil de praticar. E estão procurando para uma coisa que não tem tantos fatos e tanto um pouco calor para não ter que ligar o Lapada não foi. Então, assim, a gente não pode ser nem 8 nem 80. Tem que encontrar um caminho do meio. Não, a pessoa falou e eu acho que você pode substituir não está respeitando para 22 graus, mas não conseguimos. Isso mesmo, silencia, é espera. Eu não vejo uma razão para ligar o raio. Coisa, É um estado. tem o suficiente calor. As parodinhas que são um pouco mais frias, eu acho que é normal. Uma coisa que você vai no Ela ficou dizendo que alguma coisa A mente joga. Por isso que a gente diz. Experimenta um high-tech que ela Você pode fazer um raio-x, eu vou pé levar. esquerdo, pé direito. E assim você para você focar no aqui e no agora. Okay. Als Arzt ist ja von der Optik auch manchmal nicht täuschen lassen. Du müsst jetzt anrichten auch noch, oder? Gibt's Teller? Geschmack kann man nicht immer sehen. Ja, Teller. Jeder einen Teller anrichten. Aufgaben erkenntnis. Aufgaben für zwei Erkenntnis, denke ich, Also einfach einen schönen Teller machen. Eu tenho cozinha melhor, ganha Besteck habe ich, wer macht dir keine Sorgen? E ela escolheu este cara para fazer este Ist zu einer gewissen Masse. porque ela pode escolher 29 para cada a pessoa. No primeiro lugar, eu acho que sozinho. Porque lá os nove que jogavam no jogo deles, Não, mas parece que isso é bem gostoso. não parece até bom. As coisas são constantes. Genau. porque você é o cara. O que é esse frango? E o sim jogando. Mas não para de comer. Porque no início é essa dualidade, né? É diferente, né? No início é a dualidade, é eu e outra coisa. Né? Quando a gente começa a atingir determinado estado de meditação, a gente começa a se sentir um com todo. Nós já somos isso, só que a gente não se percebe. Oha, das war was É Weißes. um com todos, só que a gente não percebe. Eine Minute noch. Da gibt es Rinderfilet mit Schokoladensauce. Das Lieblingsgericht von Barbara Eu sempre Schöneberger. fiquei com molho de chocolate. Não tem nada separado. Ich will dir das essen. Nada. Pelo jeito, o Hensler tem que comer isso. Hier, sieht schon mal nicht schlecht aus. Also, hier haben wir Hähnchen, Gemüsecurry mit Reis. Hähnchen Gemüsecurry. Olha In isso. einer Pfanne. Isso parece interessante. Eu queria ver isso. Also, ich habe das mal noch her, ne? Keine Sorge. De fato, também Super gut zu jetzt noch, also nichts alles drauf. essas horas. Hoje, a Ana Cláudia está com o microfone aberto. Gente. Então, você faz essa perna direita e esquerda. E eu fazia muito isso. E para entrar em beta, eu adormeci. Porque eu fazia deitar. Nunca entrei nessa sensação de entrar em beta. Se realmente, de fato, eu entro nessa sensação. Porque eu adormeci. Talvez eu começar a ficar nessa postura. É mais difícil de dormir. Eu acho. É mais difícil de dormir. Então, eu vou tentar. Se você estiver cansado de noite, você vai dormir. Mas estamos falando a mesma coisa. Isso Hã? que eu li. Esse É rap, isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Eu queria saber se eu estou Não, é exatamente linha isso. de pensamento. Não, é exatamente porque tem isso. essa história do alfa, do beta. Tanto é que as clínicas do sono, que as pessoas têm dificuldade, que não conseguem dormir, o que é que elas fazem? Elas induzem os seus clientes a entrar em determinadas ondas mentais. E essas ondas mentais, quando a gente começa a praticar com certa frequência, isso é um negócio muito louco. Deixa eu te dizer um negócio. Se a gente conseguir fazer 20 minutos de zazen em um determinado estado mental, isso equivale a 2 horas de sono. O estado de relaxamento que o corpo, que a mente fica, é um negócio grandioso.
Isso não sou eu, nem você que está dizendo, não. São os cientistas que estudaram, que pesquisaram, que chegam a essa conclusão. Por exemplo, se você está no zazen e você consegue acessar determinadas ondas mentais, há um estado de relaxamento tão grande que isso equivale, isso era como se você tivesse dormido durante 2 horas, em 20 minutos de prática, em um determinado estado mental. Isso equivale para o seu corpo como se tivesse dormido realmente durante 2 horas. Entendeu? Isso é muito louco. Agora, sabe por que geralmente a gente não fala dessas coisas? Porque senão vão vir pessoas querendo só isso. E o Zen é uma tradição cujo objetivo, a gente não fala muito em objetivo assim, mas é para a realização espiritual. O propósito é a realização espiritual. Por isso eu comecei dizendo, parece estranho. Isso, parece estranho que por trás dessa dor, desses incômodos, existe alguma coisa. Mas existe. É a constância e a prática que vai fazer com que a gente acesse isso. Isso não é uma exclusividade de ninguém. Isso é de todos os seres. Isso. Isso existe em todos nós. Uma vez eu estava conversando com a monja, até quando a gente está fazendo treinamento, eu digo, nós temos natureza Buda. Ele disse, não, nós não temos. Nós somos essa natureza. Só que a nossa mente, ela não entende muito isso, sabe? Por isso que o Zen prefere o silêncio e que você pratique para você realizar. Porque se você realiza, hoje a gente estava conversando um pouco mais cedo sobre isso, e eu digo, olha, eu posso decepcionar cada um de vocês. Vocês podem me decepcionar, mas a prática do Zazen não decepciona ninguém. A prática não decepciona ninguém. Uma pessoa, um professor pode decepcionar o aluno. Um aluno pode decepcionar o professor. Mas a prática, quando a gente realmente tem ela, com constância, ela não decepciona, não. Quando a gente sabe que a gente conseguiu ir para um outro estágio da prática, você reconhece. Você reconhece. E por isso que é importante. Foi uma coisa que a gente estava conversando também hoje. Você reconhece, você não sabe explicar, mas você reconhece. E a pessoa que vive com você, ela começa a dizer, fulano, fulana está diferente. Tem alguma coisa diferente. Então, assim, você reconhece. Isso é bonito, tá entendendo? Isso é uma realização. A gente estava falando um pouquinho disso hoje. Isso é uma realização espiritual. Isso é uma experiência mística em um determinado grau. tem idade para começar. Assim que você se achar pronto. Entendeu? Assim que você sentisse que deve. Eu tenho uma filha, aluna, ela quando era menor, não sei quantos anos ela tinha, só sei que ela já andava. Aí o que é que acontecia? A gente morava num apartamento lá no centro, aí estava 4h20 da manhã, eu me levantava, ia fazer meu zazen. Aí dava assim uns 5, 5h30, ela chegava e ficava desse jeito assim, passando a mão. Eu de frente para a parede, ela assim, eu não vou me mexer. E ela, eu não vou me mexer, não vou fazer nada. Aí ela vinha, abraçava, beijava e eu, tão firme quanto uma rocha. Aí ela via que não ia acontecer nada, só que o que ela fazia? Sentava nas minhas costas e fazia igual. Você está entendendo? Então, assim, é quando as pessoas acham que devem. E do mesmo jeito que quando elas acham que devem, depois elas podem achar que não devem mais. Né? Hoje a gente estava falando um pouquinho sobre isso, né? O grande propósito da gente praticar aqui é fazer com que as pessoas acessem um estado, tenham uma realização, tenham a sua experiência mística. Porque, às vezes, as tradições religiosas são muito pesadas e meio que dizem que a experiência mística não é para todo mundo. Alguns dizem que a experiência mística é para quem renunciou tudo e todos. Às vezes dizem que a experiência mística é para quem realmente se dedica exclusivamente a uma coisa. E o Zen diz que a experiência mística você pode ter a cada instante. Agora você precisa praticar no início. Você precisa praticar realmente. Que é para isso poder vir, para isso poder surgir. Isso. Em casa precisa de um espaço específico ou qualquer espaço é espaço? Eu vou te responder das duas formas. A forma
que eu aprendi que todo espaço é espaço e a forma que o pessoal me ensinou, que nem todo espaço é espaço. É sempre um equilíbrio, as perguntas e as respostas. É. Elas estão sempre dentro desse equilíbrio. O que é interessante mesmo. Para mim, o que é que aconteceu? Eu morei muitos anos da minha vida sozinho. E quando eu conheci o Zen, eu já morava só fazia muito tempo. Então, para mim, a minha casa não tinha ninguém, meu apartamento não tinha ninguém, basicamente. Então, o que foi que eu criei? Eu criei uma imaginação de que qualquer espaço é espaço. Mas os mestres dizem que onde você estiver o caminho, a montanha está onde os meus pés estão. Isso é verdade. Mas só que se a gente tem um ambiente mais silencioso, sem tantas coisas que chamem a nossa atenção, é mais fácil da gente, distrações, um ambiente sem muitas distrações, é mais fácil da gente se concentrar, é mais fácil da gente acessar. Mas depois você percebe que todo o ambiente é o correto. Mas no início a gente tem muitas dificuldades. Então, voltando ao início, se nós acostumarmos a meditar num ambiente que a gente consiga ouvir, é mais fácil meditar no ambiente que a gente não consiga ouvir nada, ou o inverso é mais válido? Teve uma... É um lugar seguro. Olha, teve esse mesmo praticante que levou uma bronca da monja, dizendo, é bem que você pode ouvir. Sabe o que foi que ele me disse uma vez? Ele teve até hoje de manhã aqui. A gente participou de um retiro aqui, num dia só. Retiro do silêncio. Quando foi depois, ele disse, eu nunca vi nada tão barulhento quanto. Pensei numa lapada. Ele disse, foi a coisa mais barulhenta, e o retiro era de silêncio. Foi a experiência mais barulhenta que eu tive na minha vida. Porque a cabeça estava lá. Entendeu? Assim, tem um ditado no Zen que a gente fala assim, o único zazen que você vai encontrar lá em cima da montanha é aquele que você levar. O seu estado mental, o seu estado emocional, vai tudo lá para cima da montanha. Por isso que a gente prefere dizer assim, a montanha é onde os seus pés estão. A montanha é o local de prática. Então, o local de prática é onde você está. Só que no início é difícil realmente da gente praticar em qualquer lugar. Mas depois que a gente começa a se familiarizar com determinados estados de calmaria, aí fica mais fácil. Eu tenho um professor colega meu, Leonardo, de literatura. A gente viajava muito junto para Pernambuco para dar aula lá em Santa Cruz. Aí ele estava assim, bem estressado e tal. Mas, jovem, eu estou precisando parar um pouco, não sei o quê. Eu fui para o médico, tive uns problemas. O médico queria me dar 15 dias de atestado. Eu disse, eu não quero os 15 dias de atestado. Eu disse, Léo, você precisa entender que o verdadeiro parar é o parar em movimento. É possível a gente parar em movimento, fazendo as coisas. Mas isso é uma prática. Isso é uma disciplina que a gente tem que desenvolver. Parar em movimento. Olha que coisa doida. Só que quando a gente fala, às vezes as pessoas não entendem. Tem uma pessoa que vinha aqui, para encerrar a história, tem uma pessoa que vinha aqui, aí fez um curso sobre atenção plena. Viver no presente. Atenção plena, viver no presente. Aí fez o curso, um dia. Aí outra vez, estava conversando com ela. Ela disse, olha, irmão, eu não entendo o que foi que aconteceu. Eu estava na minha moto, bem atenta, olhando os prédios, olhando as casas, olhando as pessoas, e de repente eu quase bato na traseira de um carro. Eu disse, não, você não estava atenta. Ela não estava atenta, ela não estava dirigindo, ela estava totalmente perdida. Totalmente perdida. Nem na moto ela estava realmente. Estava longe. Tem gente que sai do Já lugar. aconteceu isso. Tem gente que sai do lugar que está achando que os problemas não saem juntos. Se muda de casa, sai do ambiente. Eu vou sair porque vai resolver tudo. O próprio, aí muda de casa, muda de lugar, muda de ambiente, mas o problema é tão dela que vai com ela. A gente deu uma palestra aqui, tem ela até no canal. Resolver os problemas. Isso. Que o título ficou o dia a dia na sociedade do fracasso. O caso de uma pessoa, de uma criança, que fugiu de casa. A pressão era tão grande que essa criança fugiu de casa. E a mãe dessa criança veio conversar comigo.
não sabe o que faz mais com fulaninho, porque não sei o quê, já fugiu de casa, disse que quer fugir de novo. Aí eu fiquei pensando, velho, a gente quer fugir, imagina uma criança. Não é? Só que tem um grande problema, é que se a gente foge, a gente se leva junto. Uhum. O remédio, pessoal, o remédio está em nós mesmos. O remédio está em nós mesmos. E a gente toma esse remédio, sabe como? Convivendo com as pessoas, convivendo com o diferente. Sabe aquela pessoa que de repente vai lá na escola e diz uma coisa que nunca te agradou, e você tem a oportunidade de responder com a firmeza, e alguém fica, não acredito que foi fulano que disse isso, é fulano que disse isso. Você entendeu? Pronto. Porque e você está entendendo? Então, assim, as situações que a gente passa no dia a dia, elas são muito importantes. Agora, é importante momentos de renúncia, momentos da gente se afastar. Porque se a gente vive sempre atolado das mesmas coisas, porque assim, a gente fica muito ali, as pessoas condicionando a gente condicionando as pessoas obrigando a gente a agir de determinada forma. E às vezes a gente não quer agir daquela forma. Então, o que é que as tradições religiosas dizem? Renuncia um pouco, se afasta um pouco. Porque quando a gente se afasta, o que é que vai acontecer? A gente começa aos poucos ao quê? A encontrar outra forma de agir. E quando a gente vai ter aquele contato com as mesmas pessoas, a gente vai ter o contato só que de forma diferente. Então, o remédio é a prática da meditação, a prática do zazen e a confusão do dia a dia. Porque é muito bom você estar trancado num lugar que ninguém fala uma coisa chata para você. É difícil, a gente passou o retiro já aqui, em outros locais que a gente foi. É difícil. Mas só que é mais difícil ainda quando vem aquela pessoa e toca no teu ponto fraco, fala aquela coisa que você não suporta. São Paulo, e de tanta calma que estava, eu passei. Adoeceu, não foi? Adoeceu. Passei quase 2 dias na cama. Mas estava tudo calmo, estava tudo bonito, estava tudo zen. E zen não existe, né? Mosteiro, propício, reconhecido internacionalmente, entendeu? Então, assim, o remédio, e o que o zen coloca é muito isso, sabe assim, é o dia a dia, sabe? É a vidazinha que a gente tem que parece que é insignificante, mas na verdade não é. Quando a gente realmente pratica, que a gente consegue levar determinados estados mentais e emocionais para o nosso dia a dia, viver ganha outro sabor. É divertido viver. A gente passa a ver o outro não mais como inimigo. Uma das primeiras frases que eu entrei lá no site da Monja, há muitos anos, tem uma frase que era assim: as pessoas são Budas disfarçadas, lhe mostrando o caminho. Isso mesmo. Em outras religiões também tem a mesma imagem. É a mesma imagem. Jesus Cristo está no outro, no mendigo, que parece da pessoa que pede esmola ou ajuda, e você não. E você não. E por isso que aquela sua pergunta ela é boa, mas o remédio nunca é a indiferença. É um com todo. As pessoas, tudo que existe, são um caminho nos mostrando. Sim, mas aí o senhor também comentou, né, que as pessoas são Budas disfarçadas e mostrando o caminho. Mas, assim, sendo bem direto, para mim é muito difícil, por exemplo, eu vejo uma pessoa que ou ela me fez mal de alguma maneira, eu considero uma pessoa ruim por algum motivo. Mas pra veja, mim é ele está lhe mostrando como não ser. Olha que coisa linda. Por que tem que ser fácil? Não é? Não tem que ser fácil, mas é difícil ver como... É difícil eu não querer me separar. Também essa questão de eu querer também ficar longe, justamente por eu ver como algo ruim. Então, subconscientemente... Mas você precisa, justamente, você precisa de momentos de ter um outro estado mental, outro estado emocional, para voltar para a convivência com aquela pessoa de forma diferente. O Buda, quando se iluminou, a frase dele é essa: foi: eu, a grande terra e todos os seres juntos nos tornamos o caminho. Porque não há um eu separado. Porque quando tu muda, quando a gente muda, o outro, para poder nos acessar, muda também. Vai ter que...
É magnífico. É o dia a dia. É o dia a dia. Eu acho que o cara estava querendo dar um estudo do turismo também, que tá, né? Os sofrimentos que a gente passa com as pessoas, isso ensina. Isso. A gente Tudo é um professor. acho que é isso. Eles ensinam como a gente não deve ser também. Certamente. É. Eu não cresci com meu pai. Eu não sabia ser pai. Eu aprendi a ser pai. Aprendi ele me ensinando como não fazer. Você estava aqui mais cedo? Não. Estava. Foi justamente isso que a gente conversou um pouquinho também. Não foi nem 3 horas isso, né? Isso mesmo, entendeu? A gente está falando justamente sobre isso. E eu me lembro que quando minha filha nasceu, que fui lá conversar uma vez com a monja, né? Estava no treinamento, eu disse, monja, como é que eu vou educar aquela menina? Ela não se preocupe, não, ela ensina. Eu queria que ela me desse uma receita toda pronta. Eu falei, pá! Seria mais fácil, né? Mas por que ser mais fácil? Pois é. Por isso, assim, que a gente nunca pode abandonar a vida, sabe? E esse equilíbrio, uma coisa que a gente tem a maturidade ajuda bastante a você saber se afastar e se aproximar. Isso. E às vezes a gente é muito radical. Né? É. Por exemplo, quando você está dizendo, não preciso estar perto para não sofrer, então vou me afastar. E a gente quer ser, não quero me afastar para sempre. Não. Hoje tem me mostrado que eu posso me aproximar das pessoas que talvez me fizeram mal, ou que eu queria me afastar, mas de um outro jeito. Continuando centrado em quem eu sou, e não no que ela pensa que eu sou, por exemplo. Eu sou assim, você é assim. Se ela se aproxima, ela vai receber exatamente isso que eu sou. E as pessoas têm se aproximado, apesar de ser a mesma pessoa, diferente. De forma diferente. Não é engraçado? Porque você não é a mesma. Aí eu me falo, exatamente, pronto. Tenho voltado a ter convivências com pessoas que eu nunca imaginei que eu teria, sabe? Eu voltaria a ter contato, porque na minha vida eu tinha dito, não. Mas nunca. Não está me fazendo bem, eu estou sofrendo, eu perdi muito aqui. Eu preciso, né? E graças. É o remédio da impermanência. As coisas são hoje e não são amanhã. Volta. Eu ia usar aquele que o pessoal fala assim, que a vida é difícil. Só que, tipo, a vida é difícil em comparação com o quê? Porque se você for colocar nos pesos, viver é bem mais fácil do que... É a relatividade, né? Com relação Por isso que o Buda fala muito isso, sabe? Entre o absoluto e o relativo. Um sutra que a gente lê, sabe? José, voltando aqui a coisa que você falou, eu acho que eu queria que ela pediu para você fazer, para você querer aprender com ela. Eu preciso dar uma palestra sobre ser pai. Porque esses moleques ensinam demais a gente. Todos os dias. A gente, quando é pai no começo, que eles são pequenos, é ótimo. Mais trabalho que dê. É mais fácil. É mais fácil. Chegar aqui 10:07 da manhã, esse homem já está agoniado. Hoje mesmo foi o dia. Aquilo outro. De manhã, cedo, já está desse jeito. Não é bonito isso? Porque eles... Aprendemos. Porque assim, quando você é pai, que o moleque é pequenininho, você controla tudo. Ou quase tudo. Aí você começa a dar os valores, que é o que você pode fazer. Aí eles começam a sair e a gente fica preocupado, com razão. Aí quando eles saem que voltam, eles voltam diferente. Aí a gente começa a ter uma crise. É isso mesmo. É isso. Uma crise mesmo. E aí conversa, e aí sim, conversa. E aí diz, mas aí vamos ver o que é sólido, o que é valor, né? Aí decide que gosta de uma camisa. Depois não usa mais, compra a camisa verde para poder ler e a camisa não serve mais. Um negócio impressionante, faz você passar a tarde todinha na rua, acho. Entendeu? Mas é isso mesmo. A vida, olhar, assim, eu sempre fui muito na minha. Nunca gostei muito assim de... Mas assim, viver é um negócio impressionante. Já pensou quantas coisas podem acontecer na sua vida
Agora só pode acontecer se tiver as causas e as condições. E é interessante como os filhos eles vão nos modificando. E como a gente depois começa a se perceber como é que eles estão agindo como a gente está agindo. E como a gente se enxerga. Né? É Às mesmo vezes que... é o espelho. o Digo, espelho. meu Deus, eu sou assim. Aprendeu com quem? Aprendeu com quem? Quando alguém diz, você tá assim igual sua mãe. Eu não ensinei, mas viu, não, isso e você exatamente. quando eu olhar externo muitas vezes. Aí faz, você é igualzinho a sua mãe. Aí você escuta aquilo e faz, não é assim, eu sou assim. É muito massa, é muito massa. Eu vejo muito isso com meu pai também. Eu me achava muito diferente. Meu pai quase não torna nada. Como eu pareço? A carga. A gente. Como a gente tem tanto deles na gente. Engraçado que a gente pensa que a gente é único. E não somos nunca parecidos com de repente, é uma construção de todos. O atendimento em determinados bancos, o atendimento exclusivo. Você vem para essa sala aqui porque você é diferente de todo mundo. Itaú, personalité, atendimento Van Gogh, esse tipo de coisas. Mas é isso, é a vida. Na verdade, É a os vida. conectam. E foi, pelo menos, uma das melhores experiências que eu entendo hoje, com tudo que eu venho vivendo, são pessoas. Eu só me importo, não é nem que eu não me importo com as outras coisas, com o homem. Eu acho que, para mim, o que mais me importa são As pessoas. como elas estão, o que elas estão, o que é que a gente pode fazer junto, fazer separado, como a gente pode interagir no mundo, né? Mas são pessoas. Sempre. Isso mesmo. Mas a gente volta àquela velha história. Diz que a gente desacelere para poder ver coisas que no corre-corre a gente não vê. Aquela pessoa que a gente tanto, que exalta tanto, mas de fato quem é a pessoa? A por trás, né? De tanta coisa. Às vezes, por trás da aparência, tem uma grande essência, que é a aparência de não deixa que a gente veja. Né? E que a essência, às vezes, a gente olha e fala, será? Né? Às vezes está precisando tanto mais de paz, disso. Hoje em dia, principalmente. A gente tem visto. Mas é isso. Vamos viver. E hoje é sábado. E daqui a pouco vou para a balada agora. Vamos para a balada agora. Começa de 7 horas. Então, que os méritos do nosso prato persistem a todos vocês, que possamos tornar o caminho iluminado.